E o enamorado pode ser reforço do Grêmio. Quem é o enamorado, Guimarães? Enquanto tu fala, a gente vai mostrar as imagens dele. Boa. Fiz o tema de casa para pesquisar a respeito do jogador. Obviamente que ao vivo, um jogo inteiro, não vi. Né? Atuou somente no futebol colombiano, preferencialmente como ponta direita. Joga mais pelo lado direito, vocês vão ver daqui a pouquinho as imagens, ele jogando pela ponta direita, é 1 para 1, tá? Jogador de drible, jogador que gosta de encarar adversário e passar por adversário, força e velocidade, foi o que eu vi desse jogador. Esses são os pontos positivos, um tipo, para que vocês entendam assim, peguem o paralelo com jogadores assim colombianos de lado que o futebol brasileiro tem, tá? Tipo, sei lá, um Serna, ó, tá vendo aí a imagem? Ele é o solteiro do mais agudo, pode ser? É mais alto, né? Um pouquinho mais diferente do Soteldo. mais corpulento. Não. O Soteldo é mais é técnico. driblador. O Soteldo é mais É mais técnico. É mais inteligente. Também. O Soteldo é mais inteligente. A gente consegue parar, achar um passe melhor. Ele é sempre... Mas o Soteldo já jogou por dentro. O que eu quis dizer é que o Soteldo é o Soteldo agudo. O que é agudo? Agudo é um jogador mais de o tapa na frente. O Soteldo é curtinho. Luiz, pensa no Serna do Fluminense. Na real, eu tô vendo ali o lance dele, né? Mas o Serna Serna ainda trava um pouco, acha um passe por Mas dentro. Ele é mais de buscar o tempo todo, 1 contra 1, o fundo do campo. E velocidade. Tem uma boa velocidade, né? Uma coisa que ele não tem, que o Alisson tem, é uma recomposição de força. Ele não tem essa força de recomposição. É mais leve, né? Ele é mais técnico, leve. tá? Ele é técnico. Mas assim, não vejo ser um jogador de combinação, de articulação. É um jogador técnico, é um ponteiro, um clássico ponteiro colombiano, assim, para vocês entenderem melhor. Um clássico ponteiro colombiano. Eu fiz a comparação com o Serna, que os lances que eu vi até achei um pouquinho semelhante, tá? Ponta direita, joga preferencialmente por ali, já teve jogos em que ele jogou pela ponta esquerda, mas é um jogador que gosta da velocidade. É uma busca pela velocidade. É isso que o Grêmio está visando, né, olhando nesse atleta enamorado. A carreira dele é basicamente de futebol colombiano, não é jogador da seleção, não é da seleção colombiana, nunca foi convocado, foi convocado para seleções sub-20 e sub-21, acho que sub-17, mas nunca foi chamado e já jogou Júnior de Barranquilha, La Equidad e outras equipes ali. Ele tá vivendo a grande fase da carreira dele. Do mercado interno. Sabe fazer gol, né? Sabe fazer gol. Mas os números não são tão interessantes. É que eu tô vendo o lance dele ali. Eu queria perguntar para vocês, com essa chegada, se vier enamorado, o Grêmio muda um pouco, tenta jogar, vai ser um time mais reativo. Porque ele é um cara que, pelo que eu vi também, é um cara de muito bom no contra-ataque. Para puxar contra-ataque ele é muito bom, mas não é um jogador de combinação. Se tiver uma posse de bola, de trabalhar a bola, de tocar, de girar. Então, será que o Cássio tá montando um time de reativo, de esperar e sair rápido no contra-ataque? Depende, cara. Eu acho que o Cássio tá buscando um ponteiro como é. Vamos pegar o Botafogo, tá? Até se falou semana passada no Vitor Sá, que é um jogador do outro lado. Mas o lado direito dele sempre foi ocupado por um jogador de força. Sempre foi ocupado. O titular absoluto dele era o Luiz Henrique, né? Que é um grande jogador, tá cotado para a Copa do Mundo. E tinha o Júnior Santos também, que é um jogador de força. Eu não acho o Júnior Santos também um cara super inteligente para jogar, tá? Minha opinião. Acho um jogador de força e velocidade. Talvez seja isso que ele pense, compor, porque o TT é inteligente para jogar. O TT é um jogador que sabe pensar jogo, tá? Ele tem velocidade, muita técnica e sabe pensar jogo, né? Muito inteligente. O enamorado, daqui a pouco, pode ser aquele complemento para ter um time mais potente na frente, fisicamente, sem tanta capacidade de articular. Eu comentei há uma semana atrás, ou 2 semanas atrás, né, Bruno? Até a gente debateu isso no programa, a questão do TT, de ser esse cara por dentro. Sim. Porque hoje, para achar o camisa 10, hoje tá muito difícil. E o TT, pela qualidade técnica dele, pela experiência que ele tem de Europa, ele consegue atuar naquela função. Então é muito mais fácil você ir buscar um cara para jogar de lado, para fazer corredor, e trazer o TT para jogar por dentro, do que você colocar o TT aberto e sair correndo no mercado atrás desse cara por dentro. Porque eu acho que o enamorado, vindo, é esse cara que vai ficar em cima da linha. O cara que vai jogar em cima da linha, o TT vai ser o cara que vai girar as costas do Fica rápido esse ataque. Fica rápido. Eu acho que ele pode usar esse jogador aí quando ele for contra-atacar o adversário. Quando ele pegar um Flamengo, que ele tem que
se fechar e sair no contra-ataque. Aí ele vai usar esse jogador. Mas eu acho que jogando em casa, tudo bem. Eu acho que até quando o TT não puder jogar, ou quando o TT jogar por dentro, ou quando o Willian poupar o Willian, porque o Willian não vai aguentar todo o campeonato brasileiro e outras competições, ele vai utilizar ele e provavelmente vai utilizar o TT por dentro e usar esse jogador para contra-atacar o adversário, é a minha opinião. Ele precisa de espaço. Mas eu vou te dizer Precisa assim, de espaço, vocês lembram que o Luiz Castro do Botafogo, naquela campanha da liderança, era um time que jogava... Quando a gente fala reativo, dá uma ideia de retranca, né? Mas ele dava a bola também para o adversário para jogar na transição. Isso aí. Mesmo sendo líder do campeonato. Perfeito. Eu lembro dele chegando como líder aqui na arena para jogar contra o Grêmio. Lembro de um jogo no tapetinho contra o Inter também, que ele dá a bola pro Inter. Ele era o líder do campeonato e ele deu a bola pro Inter. Pega a bola. Foi 23 isso? Acho que foi 23. Ô, Bruno. E eles roubavam a bola e saíam numa velocidade eu tava nesse jogo. impressionante. Os gols do Botafogo contra o Grêmio aqui foram gols de contra-ataque. Exato. Entendeu? Porque ele gostava de jogar assim esse também. jogo contra o Inter, eu lembro que foi até uma surpresa no início do jogo que todo mundo comentou assim, opa, o Inter tá jogando. O jogo é contra o líder no Rio e o Inter tá jogando. Mas é porque eles queriam isso. Daqui a pouco eles pegaram a bola 2 vezes, eles fizeram 2 gols. Tava dentro do gol. Mas tem um ponto aí importante. O Grêmio tem um jogador diferenciado que gosta de ter a bola. Willian. E o Arthur. Arthur e o Willian. Somente o Arthur. Porque essa transição rápida é aquela transição de 2 toques na bola e bola longa. Sim. E estica a bola. O TT sabe jogar com posse, tá? Então, e o Arthur, eu não sei se ele vai conseguir fazer esse Grêmio tão reativo, porque o Arthur, quando a bola cai nele, ele dá aquela parada, ele segura. O Arthur, ele desfaz a marcação, às vezes, poucas vezes com 1, 2 toques, sim com drible, com giro. E esse drible, esse giro, tu trava um pouco essa saída tão rápida. Por ele ser muito técnico, ele confia muito na técnica dele, ele não entrega a bola. Sim. É difícil tirar a bola dele. Difícil, quase que impossível tirar a bola dele. O que Mas ele fez no último campeonato. Olha o que o Magrão está trazendo aqui, isso é bem interessante. A gente está falando de um treinador que tem uma ideia prioritária, não que ele não abra mão dessa ideia, mas ele tem uma ideia prioritária de futebol veloz o tempo inteiro, intensidade para cima deles e muitas vezes até dando a bola para o adversário. Só que o principal jogador do time não tem nada a ver com essa característica. O principal jogador do time é de posse de bola. Ele vai ter que casar isso aí. Mas ele vai usar... Ele tinha um jogador assim, que não era tão intenso no meu ponto de vista. O Almada, eu acho que não foi dele. Marlon Freitas? Não, o Eduardo. O Eduardo. Mas era mais adiantado. Mais adiantado, uma linha à frente, É uma linha à frente. A dupla de volantes dele era Marlon Freitas e Tietê com ele. Né? O Gregory eu acho que chega depois. Chega depois do Gregory. O Almada chega depois também. Era Marlon Freitas, Tietê e à frente o Eduardo, que não é um jogador intenso. Mas muito abaixo do Arthur, esses dois. Muito abaixo desses dois, mas era o titular dele. Bons jogadores. Eu tô pegando como ideia, tá? Eu tô pegando como ideia. O que eu acho? Eu acho que quando tiver todo mundo em dia, o enamorado é um reserva natural. Eu também ia falar isso. Ele Quando não é titular absoluto, não. Exatamente. Quando Ele vai ser titular quando o TT vir jogar por dentro e aí ele vai ser utilizado. Porque essa intensidade dita pelo Bruno, TT, enamorado, a Musa, não pode esquecer do Musa que terminou em alto ano, né? Que também é rápido. Tem que sobrar um, o Willian tá ali também, tem que sobrar um. Tu tem o Carlos Vinícius que é o teu centroavante. Eu acho que vai ser uma variação de ritmo, inclusive, do time do Luiz Castro. O que é variação de ritmo? Pô, quando tem um jogo, sei lá, Chapecoense em casa, que respeito os nossos telespectadores de Chapecó, tô falando de Campeonato Brasileiro, tá? Mas é um jogo que o Grêmio é naturalmente favorito. O que vai acontecer? O Willian joga, o TT é deslocado para a ponta, porque o TT sabe combinar jogo, e aí tu vai com o esquema de ter posse. Quando tu vai contra-atacar, bota o enamorado, daqui a pouco o Willian segura um pouquinho, porque não é jogo para ele, e aí tu vai com essa intensidade. Eu acho que tem algumas variações, tá? Eu não condeno esse tipo de contratação. Eu acho que tu não tem que contratar só, meu esquema fechei isso, é assim que eu vou jogar e nada mais importa. Acho que tem que ter esse repertório, é interessante isso. Isso é importante. Deixa eu voltar com o Calial no CT, porque exatamente em cima do que a gente está falando, Calial, eu quero te ouvir sobre o que tu viu do treinamento.